Vamos então começar a nossa segunda aula, agora que você já sabe para que serve uma partitura, como ela funciona e o que ela é capaz de registrar. A gente vai agora finalmente fazer as nossas primeiras leituras. Vamos entender como funcionam aqueles símbolos que a gente vê numa partitura, que serve tanto para a gente transformar em som, como para a gente registrar o som que a gente ouve. E a gente vai começar pelo ritmo. Eu sou o professor Juan Paz, vou continuar dando essa aula. E esse é o professor Vitor Salzeda, que também vai me auxiliar nas aulas e vai dar algumas aulas também para vocês em breve. Nós somos do Prima Vista e vamos embora para a aula de hoje. Vocês já devem ter reparado, ouvindo música ou ouvindo os sons do entorno de vocês, que alguns sons duram mais e outros sons duram menos. Então a gente tem a duração dos sons, os sons que se prolongam e os sons que são curtinhos. O som de uma palma, por exemplo, ela não rende. Agora, se você passar o dedo numa corda de violão, você vai ver que ele fica um tempão. E o que a gente chama de ritmo é a organização da duração dos sons. É você indicar na partitura qual som que você quer que dure mais, qual você quer que dure menos, e mais, indicar a proporção exata dessas durações. Eu quero que esse dure X, eu quero que esse dure meio X, por exemplo. Eu quero que esse som de trovão dure 1 segundo. Eu quero que o som depois do trovão, que é um prato de bateria, dure meio segundo. Então você vai indicar certinho quanto você quer que dure. E para a nossa aula de hoje, tanto faz qual é o som. Para a gente importa a duração dos sons, o ritmo. Tanto faz qual é o som. Se é uma nota musical, um dó, um mi, um fá, um ré sustenido. Se é um trovão, se é um grito, tanto faz. Para a gente o que importa é, você quer um som determinado na sua música e você quer indicar quanto tempo aquele som vai durar. Então, para a gente hoje, isso é mais do que suficiente. E aí o que acontece é que na partitura tradicional, a gente tem algumas ferramentas para registrar exatamente qual ritmo que você quer, qual a duração dos sons. E existe um tipo de ritmo que eu vou até sublinhar aqui, que ele é muito importante, que ele é fundamental, gente, para a gente entender toda a construção da escrita rítmica. É a duração mais elementar de todas, que a gente chama de pulso. Então a gente vai começar entendendo o que é o tempo ou pulso, e entender como que a gente registra esse tempo e esse pulso. Ele é mais importante de todos por quê? Porque é um tipo de ritmo que ele é elementar para a gente fazer música em sincronia com outras pessoas. Né? Eu vou botar uma música para a gente ouvir e isso vai ficar bem claro. Vamos ouvir uma música aqui então e vamos tentar encontrar junto aqui qual seria esse tempo, esse pulso, ou essa unidade de movimento, ou essa marcação base. Olha quantos nomes, né? Marcação base. Vamos ouvir. A gente acaba mexendo o corpo, e nesse mexer de corpo aqui, nem que seja bater o pé no chão, a gente já encontra o tempo da música. Repara que é igual, não muda. Então, para a gente encontrar o tempo da música, é só tentar bater palma, mover o corpo no ritmo da música, assim, né? A gente vai acabar encontrando. Raramente vai ser uma coisa muito espaçada ou muito rápida. É sempre um meio termo. Nessa música era Vamos ver quais são as características dessa marcação base. Primeira coisa, ela é regular. Isso quer dizer que ela é sempre igual, ela não muda. Igual estava marcando. Ela é igual. Ela pode estar implícita. Ou seja, não precisa necessariamente um instrumento marcar a unidade de tempo. Não precisa. Daquela prática musical ali, daqueles músicos fazendo aqueles sons juntos, a gente pode subentender qual é essa unidade de tempo. Todos eles têm a mesma duração, é a mesma duração para todos. Lembra que eu falei que essa marcação do tempo ela permite a gente fazer música com outras pessoas, a gente sincronizar? Justamente por causa disso, porque é igual para todo mundo. Imagina se eu estou tocando bateria numa velocidade, num tempo, e o outro está tocando a guitarra num outro tempo mais lento. Não vai casar, não tem que ser igual para todo mundo. E essa marcação base, esse tempo, ele não é fixo, ele vai variar conforme a música, vai fazer com que mude o andamento, que a gente vai ver depois como é que isso funciona. Então vai ter música tipo essa que vai ser um pouquinho mais rápido. Mas podem ter outras que são mais lentas.
Então, vai variar. Então, é conforme a música. Espero que tenha ficado claro o que é a unidade de tempo. E aí, como é que a gente faz, então, para registrar um som que tem a duração de um tempo? Para a gente registrar esses ritmos, a gente tem essas seguintes figuras daqui. E a gente vai começar com essa, depois a gente introduz as outras. Então, essa daqui, ó, a C mínima, ela vai servir para registrar um som que dure um único tempo. Então, se eu tenho uma dela, eu tenho um som que dura um tempo. Por exemplo, nan. Nan. Se eu tenho 2, eu vou ter nan, nan. Se eu tenho 3, nan, nan, nan. Se eu tenho 4, nan, 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 nan. Isso aqui poderia ser pratos de bateria. Lembra que hoje eu não estou interessado no som. O som pode ser o que você quiser para você fazer a sua música. O que importa é, eu estou usando essa figura daqui, a C mínima, para registrar um som que dure um tempo. Como aqui eu tenho 4 delas, eu tenho 4 tempos. Um tempo aqui, um tempo aqui, um tempo aqui, um tempo aqui. Se eu quisesse 5, botava 5. Se eu quisesse 1 milhão, botava 1 milhão. E é importante saber que existe uma outra maneira de registrar essa unidade de tempo também, que é a figura pontuada, essa mínima pontuada, que por enquanto você vai acreditar em mim e vai saber que existe a figura sem ponto e com ponto, e no futuro eu vou te explicar por que essa tem ponto e a outra não tem ponto. Então, a execução é exatamente a mesma. Ela dura um tempo, então se eu fosse ler isso aqui com nananã, seria igualzinho ao anterior. Nananã. Executei aqui 4 tempos com o som nanã. E aí, para fazer uma leitura genérica do ritmo, uma leitura genérica, independente de qual som esteja representado ali. Eu falei nanã, fiz prato de bateria, mas eu quero entender como aquele ritmo está escrito independente do som. Esse camarada daqui, Gazet Sá, tem uma proposta muito legal de silabação para a gente fazer uma leitura genérica dos ritmos. Então, o que ele propõe? Que quando a gente olha para essa figurinha daqui, que vale um tempo, a gente usa a sílaba tá para ler. E para a figurinha de semínima pontuada também, porque por enquanto elas são iguais, só que uma tem ponto, outra não. Tá. Então é importante que a gente se acostume a fazer a duração inteira desse som. Digamos que eu tenho 4 tempos, 4 figurinhas dessa, como a gente tinha no exemplo anterior. Se eu fosse fazer uma leitura genérica, eu vou ter que fazer tá, 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 tá. Repara que eu não fiz tá, 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 tá. Eu fiz a duração completa do som. Tá, 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 tá. Senão ele não durou um tempo, ele durou meio tempo, um quarto de tempo. Então vamos nos acostumar a fazer a leitura integral dessas unidades. Aqui então a gente tem alguns exercícios para a gente fazer a nossa primeira leitura rítmica. Vamos para o número 1. Olha, esse aqui a gente já até fez no exemplo anterior, quando eu estava explicando as figuras. Vamos atentar para isso aqui. Realizar sempre com um metrônomo ou marcando, os tempos você mesmo. Você pode marcar aqui. Marca o tempo e faz a leitura. Ou melhor ainda, bota um metrônomo. O metrônomo tem no Google, tem gratuito em qualquer lugar, online. E ele vai ficar marcando. Tim, tim. Vai ficar marcando e você vai fazer junto com ele. Eu vou marcar aqui na mão. Vou fazer 2 e vou ler o número 1. Tá, 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 tá. Pronto. Número 2. Tá, 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 tá. Número 3. Tá, tá, tá. Número 4. Tá, 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 tá. Lembrando que a gente fez uma leitura genérica. Se isso aqui fosse uma música, se cada um desses exercícios fosse uma música, isso aqui poderiam ser sons diversos. Poderia ser Dó, Ré, Mi, Fá. O número 2 poderia ser Tu, tss, tu, tss, tu, tss. Sei lá, se fosse uma bateria. Eu não sou bom no beatbox, mas poderia ser isso aqui. E no 3 também, no 4 também. Vocês repararam que aqui as figuras estão pontuadas, mas a execução e a leitura são exatamente iguais às da não pontuada por enquanto.
Mas nem só de sons se faz a música. Às vezes eu não quero que soe nada durante um tempo. Eu quero um silêncio total, calai-vos, eu quero silêncio. E a gente também tem figura para isso. Aqui tá, essa cobrinha daqui, com ponto, é exatamente a pausa de um tempo da figura pontuada. E essa aqui sem o ponto, que é igual, só que sem o ponto, também vale um tempo, só que é um tempo de silêncio. Você vai ficar por um tempo em silêncio. Como é que a gente faz essa leitura com a silabação? Também é tá, só que é silêncio. Então você não vai articular, você vai pensar, mas não vai fazer. Então, ó, tá, e aqui embaixo, pensa, mas não faz. É assim. Vamos voltar para os nossos exercícios aqui. Repara que eles são iguais, os anteriores que a gente fez, só que agora eu acrescentei pausas no meio. Então, vou marcar aqui ó, o ritmo, vou marcar o tempo de novo. Vou contar 2 e vou fazer a leitura do número 1. Faz comigo. Tá, tá, tá. Número 2. Tá, 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 tá. Você reparou que aqui nas pausas eu continuei marcando, né? Mas eu parei, eu fiz a pausa na minha leitura. Eu continuei marcando, porque ó, isso aqui não para, porque isso aqui é o metrônomo. É a marcação dos tempos. Não é a execução da música. Então, número 3. Tá, tá. Número 4. Tá, tá, tá. Etc, etc, etc. Eu acho que está claro, né? Isso aqui são unidades de tempo pontuada, pausa com ponto, pausa sem ponto. Isso aqui a gente está registrando sons que duram uma unidade de tempo. O que é a unidade de tempo? Como é que eu encontro a duração dela? Ouve a música, se a música já existir, marca junto com ela, encontrou a duração. Se a música não existe, aí você propõe. Aqui, por exemplo, não é música nenhuma, então você propõe uma velocidade. Eu propus uma velocidade. Regular, lembra que ela é regular, sempre igual, não muda? Propus uma velocidade, poderia ser outra, poderia ser mais rápido, poderia ser mais lento, mas você tem que estabelecer quanto vai durar cada unidade de tempo. Para a gente finalizar essa primeira etapa, vamos ouvir a música, vamos encontrar a unidade de tempo dela e vamos fazer junto essa leitura desse ritmo aqui embaixo. Não precisa se assustar com essa figurinha daqui do lado, tá? Aqui a gente tem ó, pausa, silêncio, isso aqui articula. Vamos marcar isso aqui com palma. Então aqui tem som. Aqui silêncio, aqui som, leitura rítmica com a silabação. Tá, tá. E essa figurinha quer dizer que você vai repetir. Isso é um ritornelo, que sugere retornar. Então chegou aqui, volta. Chegou aqui, volta. Lendo de novo agora com ritornelo. Começa com uma pausa. Tá, 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 tá. Vamos fazer isso articulando com palmas, ouvindo essa música daqui. Qual o tempo? Achei o tempo. Vou contar 4, a gente começa. 1, 2, 3 e... Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4, pausa. Toca, pausa, toca. Tá, 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 etc, etc, etc. O que aconteceu aqui? Pausa no primeiro tempo, silêncio de um tempo. Articula o segundo aqui que a gente marcou. Às vezes eu marquei assim, às vezes eu marquei com palma, né? Aqui articula. Aqui silêncio de novo, aqui som de novo e figurinha nova, que é fácil de entender. Quer dizer que volta para o começo, volta para o começo. E assim a gente descobriu o que é o pulso, a gente descobriu o que é a semínima que serve para registrar os sons que têm a duração de um tempo. Descobrimos essa cobrinha daqui, que é uma pausa de semínima, que é uma maneira de você registrar. Você quer um silêncio que dure um tempo. E é isso. Tá bom, galera? Fica com a gente aí para a gente avançar ainda mais, que agora a gente vai pegar essa unidade de tempo, vamos subdividir e o nosso ritmo vai ficar mais interessante.